E aí, vamos lá? Vamos nessa? Vamos fazer mais uma? O que que diz aqui o probleminha? Ele fala o seguinte: considere o trecho do circuito representado a seguir. A intensidade da corrente elétrica que atravessa o resistor de 10 ohms é igual a quanto? Então, ele quer saber qual que é a corrente elétrica que atravessa essa resistência aqui de dez ohms. E aí, vamos dar uma observada aqui, né? Então, aqui está entrando 15 ampere. Quando essa corrente chega aqui no ponto A, o que acontece com a corrente? Bom, a corrente ela pode seguir esse caminho aqui do R1 e a corrente pode descer aqui, né? Aqui a resistência R2 vale zero. Agora, para pensar, né? Vamos parar para pensar aqui uma questão muito óbvia, muito lógica até. Os elétrons, que é a corrente elétrica, eles preferem um caminho mais fácil ou um caminho mais difícil? Com certeza um caminho mais fácil. Então, os elétrons, eles não buscam um caminho difícil. Se aqui, por exemplo, o I1, os elétrons preferem passar por uma resistência que tem 10 ohms de resistência ou por um objeto que não tem nenhuma resistência? Ou seja, objeto que não tem nenhuma resistência. Então você concorda comigo que toda essa corrente elétrica de 15 ampere ela vai descer? Por que que toda a corrente desce, professor? Porque justamente aqui a resistência é quanto? É zero, não tem nenhuma resistência. Os elétrons são trouxa de querer encontrar dificuldade em passar por R1. O que eles fazem? Todos eles vão descer. Aqui a gente diz que esse elemento aqui está em curto, né? Então, o elemento em curto é justamente quando a gente tem um fio aqui que não tem nenhuma resistência, os elétrons preferem passar por ele do que por um objeto que tem alguma resistência aí, tá? Então, se esse elemento aqui, por exemplo, está em curto, isso significa o quê? Significa que a corrente elétrica que passa ali é quanto? É zero. Não tem nada passando ali de corrente, tá? Então, qual a alternativa aqui dá essa brincadeira, né? Ou seja, a alternativa C? Isso, né? Então, a alternativa C indica pra gente essa brincadeira aí que tá, o R1 no caso que está em curto. Então, vamos marcar aqui alternativa C. Bacana? É isso.